a escolheu. É aqui que entra a história dessa mulher, uma mulher de fé. Eu disse que nós íamos falar um pouquinho sobre fé. E é exatamente isso que Ana foi, uma mulher de fé. No hebraico, Hana. No hebraico é Hana, que significa graça, Isso, de acordo com isso, esse livro de 1 Samuel. Ela era isso. a favorita das duas esposas de Eucana, um eframita que morava em Ramatazafafim. Ana vivia atormentada pela esposa Eucana, né? Pela esposa de Eucana, Penina, Isso. porque ela era Aham, estéril, não tinha filhos. E Ana, isso. ela então faz um propósito, ela começa a levar uma vida de oração fervorosa. Ela orava horas, horas e horas. Para que tem pessoa que acha que Ana orou só uma vez, só um dia. Ela era mulher de oração, ela Isso, era mulher que frequentava o templo exatamente. constantemente. Tinha um Constantemente. compromisso. Ela era persistente naquilo que ela queria. E Exatamente. eu creio que no coração de Ana, por mais que ela desejasse um filho, no final ela sempre dizia: Deus, se o Senhor fizer, eu vou te amar. Se o Senhor não fizer, eu vou continuar te amando e te adorando do mesmo jeito. Exatamente. Isso não vai ser Amém. motivo para me desviar da tua presença. E Deus viu isso no coração Exatamente. de Ana. Tem muitas pessoas que fazem um voto para Deus, começam a orar a Deus e elas começam a pensar no modo delas de enxergar que Deus está demorando. E já aí agora não é tão interessante mais ir na igreja, já não é tão É, interessante. Quer dizer que eu estava indo por causa da bênção e não por causa do dono da bênção? Ana exatamente. ia por causa do dono da bênção e não da bênção. E porque Exatamente. o dono da bênção viu o coração de Ana, o dono da bênção concedeu a bênção que tanto Ana queria, né? Exatamente. E Isso. é interessante porque ela era fervorosa, orava. E quando ela está um certo dia lá no templo, orando, só no coração, a boca às vezes mexia só um pouquinho, mas não saía som, né? Ela orava no coração diante de Deus e chorava e orava. Às vezes a boca balançava um pouquinho só. O profeta Eli vê ela e imagina assim, tá embriagada. E chega perto dela e fala: por que você está vindo desse jeito para É, cá? Volta para casa. Falou: não, senhor, eu não bebi bebida forte, eu não bebo. Eu não sou dessas que bebe, não. Eu estou atribulada de espírito. E é interessante que o profeta diz para ela assim: volta para sua casa. E no tempo certo você receberá a benção, você dará a luz, você vai ter a benção amém. que tanto você. E ela tomou posse daquela palavra, ela creu. A fé é Isso. importante por isso. Amém. E às vezes alguém libera uma palavra sobre a nossa vida e a gente, para não desagradar a pessoa, a gente diz amém, eu creio, mas dentro do coração a gente não creu coisa nenhuma. Não tem. É, Ela acreditou. verdade. Tanto que ela volta, e ao voltar para casa, o seu semblante já era um semblante alegre, já era um semblante feliz, convicto de que aquilo ali iria acontecer. Exatamente. Ela tinha convicção que isso Isso. iria acontecer. E Uhum. certamente, né, quando o profeta Eli tenta censurar ela, né, quando ela orava e balançava os lábios ali, ele não sabia exatamente do que se tratava, mas ela faz um voto a Deus e no tempo oportuno, quando o filho nasce, ela, depois de um tempo, depois de desmamar a criança, diz a Bíblia que ela demorou bastante, né, a desmamar a criança para curtir bastante aquele filho, né? E depois ela Sim. leva ele até o templo e diz: eu sou aquela mulher, e eu fiz um voto a Deus que eu traria Uhum. o meu filho aqui para crescer no templo, para aprender a Uhum. ser profeta e tal. Uhum. E o profeta Eli então aceita, né, Samuel, e Samuel então começa a ser um aprendiz de profeta. Passou por Isso. muitas situações difíceis, né? Os filhos de Aham. Eli
A Bíblia chama os filhos de Eli de filhos de Belial, né? Eles se deitavam com as mulheres na porta do templo, eles pegavam a melhor parte da oferta para eles, né? E eles não tinham nenhum temor, nenhuma reverência. O profeta Eli, ele tinha a responsabilidade de corrigir os filhos, de exortar os filhos, e ele passou a ser um profeta permissivo, permitir coisas que ele não poderia permitir, entrou em decadência espiritual, já não ouvia mais a voz de Deus, tanto que Deus chama eles de madrugada, ele não ouve, apenas Samuelzinho ouve, e ele acha que é o profeta Eli que está chamando. Ele fala, pois não, Senhor, tá, eu estou aqui. Ele falou, eu não te chamei, volta. E ele volta a deitar, o Senhor chama novamente, ele vai no profeta Eli, o Senhor me chamou. A terceira vez o profeta entendeu, ó, se alguém te chamar de novo, você diga, fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E ele diz exatamente essas palavras, e Deus começa. O profeta Eli já entendeu, bom, Deus não está falando comigo, já tem um novo escolhido. Só que Deus começa a revelar coisas que ele faria ali dentro do templo, um novo tempo de conserto. Mas o que eu quero, para nós fecharmos aqui, é entendermos esse exemplo de fé dessa mulher chamada Ana, né? Uma mulher fervorosa, uma mulher que orou incansavelmente. Ela falou a Eli que ela estava atribulada, Eli libera a palavra, mesmo sendo um profeta em decadência, tá? Ela libera a palavra e Deus atende a voz do profeta, na verdade ele atende a oração por meio do profeta, liberando a palavra sobre ela. E ela fez um voto, se o Senhor benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida. Olha só que voto. Como que é importante a gente colocar nos nossos planos Deus. É verdade. O plano dela era Deus. Irmãos, olha, todos nós, no lugar de Ana, o que nós faríamos no lugar de Ana? Né? Claro que somos homens, mas tenta se colocar no lugar de Ana. Senhor, me dá um filho para me mostrar aquela mulher que eu também posso ter um filho. Senhor, me dá um filho para aquela mulher ficar envergonhada, porque eu sou tua serva. Esse não foi a oração de Ana. Não foi o tipo de oração de Ana. Pelo contrário, se o Senhor me der, eu vou te devolver. Amém. Era tudo que Deus precisava. Quantos de nós estamos pedindo a Deus um carro? Para quê? Para mim? Porque quando a gente fala, Senhor, me dá um carro, porque se o Senhor me der, eu vou abençoar a tua obra. Eu vou poder dar uma carona àquele irmão que está a pé. Né? Deus fala assim, opa, esse aí está em concordância comigo, eu vou abrir essa porta. Senhor, eu preciso de mais um emprego, porque eu quero abençoar mais o teu reino, a tua obra, eu quero abençoar mais os missionários. Deus fala assim, opa, está de acordo comigo. A nossa petição a Deus, ela não pode ser para o nosso eu, para o nosso ego, para a nossa vaidade. Nossa petição para Deus, ela precisa se encaixar com os planos de Deus. E foi exatamente o que Ana fez. Ana não falou, me dá um filho para mim provar para aquela mulher que eu sirvo um Deus poderoso. Não! Ela falou, me dá um filho, Senhor. E se o Senhor me der, ele vai ser seu. E foi o que Deus fez. Deus precisava levantar um novo profeta, porque a casa estava em decadência. A casa de Deus estava em decadência. Ele precisava levantar um novo homem de Deus naquele lugar. Ana fala, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele na tua casa. Deus fala assim, essa é a oportunidade que eu queria. Ana, eu vou te abençoar, eu vou te dar um filho. Talvez nessa noite você tenha pedido algo a Deus há tanto tempo, mas talvez o seu pedido ainda não se encaixou com a vontade de Deus. Deus está pronto a realizar aquilo que você pediu, mas às vezes o seu pedido ainda não se encaixou com a vontade de Deus. Por exemplo, há filhos que estão querendo sair da casa dos pais.
né? Exatamente. Qual é a motivação para você sair da casa do seu pai? Porque você vive brigando, eu não aguento mais os meus pais pegando no meu pé, eu não consigo ser livre. Ai, Deus abre uma porta para mim sair da casa do meu pai. Esse é um tipo de oração que Deus não atende. Aí você Agora, se lembra do você filho falar assim, pródigo, né? Senhor, eu tenho um plano de casar, abre uma porta, eu quero Uhum. constituir uma família, eu quero ter um bom Isso, relacionamento com os meus pais, eu quero que ele isso. venha na minha casa, que eu vou na casa deles. Uhum. Encaixou dentro dos planos de Deus, dentro da palavra, certamente Deus vai te honrar, meu irmão. Sem E dúvida. foi o que Ana fez. Qual que é a motivação para você sair da sua casa? Vive brigando? Não, você tem que trabalhar o seu coração, que é rebelde. É. Não é querer que Deus abra uma porta para você sair de casa, né? Qual que é a motivação para você sair da sua casa? Porque vive brigando com a esposa? Não. Você tem que se quebrantar e tem que buscar conserto. Isso. Não é orar a Deus e falar, Exato. Deus abre uma porta que eu não aguento mais. Não é isso. De repente você orar e falar assim, Deus abre a porta do meu coração que está endurecido e que a tua palavra não penetra mais nela. E já há tanto tempo que não penetra que já não consegue mais promover transformação. Eu Uhum. sei o que é o certo, eu sei o que é bíblico, mas eu continuo fazendo o errado. E Deus nessa noite está nos dando uma oportunidade de escolher o certo e de fazer o Sem certo. dúvida. Assim como Ana fez. É Exato. maravilhoso Bem, perceber o poder de Deus, maravilhoso perceber a bênção de Deus, que não se limitou a responder ao pedido de um único filho. A gente sabe que Ana teve muitos outros filhos. Ana pediu só um. Aí eu entendo por que a palavra de Deus diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, amém. pensamos ou Amém. imaginamos. Ele é poderoso para fazer. Ana pediu um. Deus deu um, deu dois, deu três, deu vários filhos para Ana. Por quê? Porque ele sempre vai fazer além. É maravilhoso perceber isso, Sem dúvida. né? Ana se torna mãe de 5 filhos, né? E de 2 filhas. Ela se torna mãe de 5 filhos, né? 3 filhos e 2 filhas. Teve 3 homens e 2 mulheres. Que coisa Benção fantástica mesmo. quando a gente Maravilhosa. vê. Uma Por mulher causa que do era quê? estéril, né? Atitude de fé. Fé. Essa é a palavra-chave para nós nessa noite. Eu Sem sei dúvida. que muitos que estão nos ouvindo talvez possam dizer assim: a minha fé está abalada, eu estou chateado, eu estou desanimado de caminhada cristã. Eu sei que todos nós passamos por essa fase. O povo de Deus é um alto e baixo o tempo inteiro, assim, ó. Uma hora está Sem na dúvida. presença de Deus, está buscando, está É. clamando, outra hora está fora, está buscando outros Isso. deuses, começa a perder tudo, é saqueado, lembra de Deus, volta para o caminho da oração, volta para a casa de Deus, volta para a presença e anda um período na alegria, anda um período na colheita e na hora da alegria começa a esquecer de Deus, vai afastando, afastando. O tempo inteiro o gráfico está assim. E se a gente olhar para a nossa vida de caminhada cristã, não é muito diferente, não. Tem hora que a gente está Não. bombando de fé, É. alegre, motivado. Tem hora que a gente está querendo É. estar meio desanimado, Miramar. senta lá no último banco. Antes do Verdade. pastor falar amém, a gente levanta e já vai embora. Isso significa o quão vulnerável que nós somos. O quão precisamos dar uma atenção especial para a nossa fé. E a fé vem como, pastor? De ouvir a palavra de Deus. Comece a Amém. ouvir mais. Se discipline a orar mais, a jejuar, a Isso. ler a palavra, porque certamente Deus irá nos honrar. Amém? Amém. É a Amém. nossa amável irmã Ana que deixou um legado de fé para nós. Sirva para nós, não só de testemunho, mas de motivação, de inspiração, né? De alimento e de motivação para a gente também ter a mesma atitude para que possamos ter os mesmos resultados. Amém? Eu quero orar, Gil. Amém? Amém. Vamos orar. Então, o Renato fez pedindo uma oração, né? Para a família dele, para o ministério dele, né?
E para as mais pessoas que estão também, né, estão nos assistindo, né? A Karina lá de Sorocaba assistindo a gente, a Rosimeire também, a Vaneide assistindo. Beth Pereira lá do Rio de Janeiro, da cidade de Vassoura, Rio de Janeiro, assistindo a gente. A Angélica também, Filgueiras também, a esposa do Adriano, né? Lá da Igreja Maranata também assistindo a gente. E as pessoas assistindo a gente aí, você que está assistindo a gente aí, o pastor Juliano vai estar orando por você, pela sua vida, né? Em especial o Renato, né? Pediu oração, né? Pela família dele, né? Ele é diácono, né? Da igreja também, lá de Jamapará, acho que parece que Jamapará. Orar pela família dele, pelo ministério dele, e mais pessoas, Juliano. Também pela sua vida também, né? Pelas nossas vidas aqui, tá bom? Amém. Vamos orar então. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, te damos graças nessa noite pela alegria de poder compartilhar Amém, Senhor. parte do muito que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido, tem ministrado a nós. Pai, o Senhor nessa noite falou um pouco sobre a importância da fé, Amém. Através desse exemplo notável da nossa irmã Ana, que deixou um legado para nós de aprendizado, Deus querido, de quebrantamento, de persistência. Sem dúvida. E de um coração 100% do Senhor. Muito Amém. Obrigado por esse exemplo, Pai. Obrigado. Que o Teu Espírito Santo deixou para cada um de nós. Nós entendemos a necessidade de trabalhar mais a nossa fé, de trabalhar mais a nossa perseverança, de trabalhar mais o nosso instinto de vingança, porque ela poderia orar ao Senhor com um tom vingativo. Me dá, Senhor, para me mostrar para aquela mulher. Não, mas ela continua orando com um coração quebrantado, dizendo, Senhor, se o Senhor me der, vai ser teu. Quantas coisas, Pai, que temos pedido ao Senhor e que ainda não temos coragem de dizer, se o Senhor me der, vai ser teu, Pai. Mas nessa noite, nós te pedimos, Pai, dá-nos essa condição, dá-nos essa capacidade, dá-nos esse discernimento, Pai, de ao orar pedindo alguma coisa, que a gente tenha condições de dizer, Senhor, me dá que eu te devolvo. Me dá que vai ser teu, Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus. Isso vai trabalhar mais o nosso coração, a não sermos apegados a nada dessa terra. É verdade. Para que quando estiver chegando o grande dia, Pai, a gente não esteja amarrado a coisas terrenas, mas com o olhar voltado para as coisas celestiais. Amém. Toma a nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo, a trabalhar a nossa fé, a trabalhar o nosso coração, a trabalhar a nossa perseverança dia após dia, Senhor, em nome de Jesus. E de maneira especial quero colocar o irmão Renato, Pai, o seu ministério, cada um dos irmãos e irmãs que estão participando conosco desse culto, dessa live, ó Pai, sendo ministrados por essa palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo possa visitar de maneira especial a cada um, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado. Pelas tantas pessoas, Pai, que fazem parte dessa tão grande nuvem de testemunhas. Amém. Certamente, se a Tua palavra fosse continuar a ser escrita, ó Deus, ela contaria histórias de homens e mulheres que têm sido perseverantes na pregação da Tua palavra, ó Deus, na divulgação do Teu reino, ó Deus, e nós cremos nisso, Pai. Mas, Pai, cabe a nós agora darmos continuidade, sermos a Bíblia que o mundo precisa ler. Ó Deus, dando um bom testemunho de, ó Pai, perseverança, de comunhão, ó Deus, de comunicação e também de conhecimento da Tua palavra. Se conosco, Pai querido, em nome de Jesus. Permita, ó Pai, que a Tua graça, permita que a Tua misericórdia, Pai, seja, ó Deus, encontrada em nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. E que sejamos contados como homens e mulheres de fé, como esses da galeria da fé de Hebreus 11. Pai, muito obrigado. De forma especial, quero colocar a vida do nosso irmão Gil, da sua esposa, Pai, da sua família, de toda a sua parentela, esse projeto, ó Deus querido, de pregação, ó Pai, de evangelização, que ele continue sendo um canal de bênção do Senhor, ó Pai, um instrumento nas tuas mãos a cada dia, mãe. Nós te agradecemos, continue conosco, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, meu irmão. Juliano, mais uma vez, obrigado, querido, pela tua atenção. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Deus vai continuar abençoando o seu ministério,
Mande um Vamos grande junto. abraço nosso pessoal lá de Viçosa. Pode Um deixar. abraço no seu pai e na sua mãe também, que nós amamos muito eles. Também na sua Amém. esposa e no seu filho. Muito obrigado, Juliano. Deus abençoe sua vida, tá bom? Eu que agradeço. Na próxima vez, a gente te dá mais oportunidade aí, tá bom? E vamos marcar outro de novo Pode aí, deixar. tá bom? E Tá ok. vai ficar com a gente a semana toda aí, não? Vou. Vai ficar a semana toda aí? Então tá Deus bom. quiser. Quando eu puder ir na igreja visitar a gente lá na Metodista aqui, ó, central, as pessoas podiam te ver, né? Vamos sim. Deus abençoe, tá? Amém. Um grande abraço aí, Quer Gil. fazer algum agradecimento, Juliano? Alguma coisa? Não, agradecer em primeiro lugar a Deus, né? Que Isso. é o dono da nossa vida. E Sem dúvida. agradecer o seu convite aí e os irmãos que estão com a gente aí. Mais gente entrou agora, né? O pessoal tá entrando agora também. Amém. Obrigado pelo carinho, viu? Amém. Tamo junto, meu irmão. E eu vou estar compartilhando também a live de hoje também, compartilhando com mais pessoas que não deram para assistir, né? A gente põe nas Aí. páginas lá, compartilha com as pessoas que estão assistindo a gente também. Tá ok. Um grande abraço, boa noite, boa viagem de volta. Amém. Manda um abraço pro Mário César aí, tá? Um abraço pro Mário Pode César, um deixar. abraço aí pra sua mãe aí, tá Deixa bom? com a gente. E a nossa amizade sempre aí, desde a infância até hoje, né? Sempre junto aí. Tamo junto. Obrigado, um abraço. Um abraço, rapaz. A paz do Senhor. Obrigado, obrigado mais uma vez aí pela força. Valeu. Pelo carinho e pela confiança. Obrigado. Amém. A paz, abraço. Rapaz.